É isso aí, meu querido, minha querida, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um evento aqui do Gran Cursos. Eu sou o professor Edcler e hoje, vou bater um papo sobre a disciplina de Direito Civil com você. Vamos falar, né, um pouquinho de como a FGV gosta de cobrar essas questões. Vamos ver questões de provas anteriores que são quentes, que têm, né, grande probabilidade de o assunto se repetir em outros concursos da FGV, em especial em concursos para Delta, para delegado. Então, vem comigo, meu Instagram está aqui de Claire Ferreira, meu canal no Telegram também, Aula do Gicler. Fique à vontade, né, para entrar em contato, mandar dúvidas, perguntas sobre concursos públicos. Eu estou aqui para ajudar naquilo que for possível. Então vamos lá. Sobre esse edital aí de delegado para a Polícia Civil do Piauí. Nós temos um edital relativamente grande, tá? Em direito civil, em especial para concursos de delegado. Normalmente, as bancas, elas para delegado não cobram tanto assunto assim em direito civil. Mas aqui, vai começar com a famosa linha de bilhete de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Assunto que a maioria das pessoas já domina, então não vou detalhar muito esse assunto no nosso bate-papo de hoje, que é um bate-papo rápido. Temos também, a parte aqui geral do Código Civil, que sempre aparece em prova. E, gente, é o que você tem que dominar. A parte geral do direito civil você tem que dominar. A parte especial também tem que dominar, mas nós sabemos que ela é muito mais extensa, tem muito mais detalhes, né? É um pouco mais complexa. Então, eu tenho certeza que se você dominar pelo menos a parte geral, já é um grande avanço, já está dando um grande passo para a sua aprovação. Né? Vai ter aí a parte das pessoas naturais, pessoas jurídicas, domicílio, bens e fatos jurídicos, tudo isso na parte geral. Depois, o edital trata do direito de família, falando aí do casamento, né? As formas de anulação do casamento, invalidade do casamento, quando que é nulo, quando que é anulável, causas impeditivas, causas suspensivas, tudo isso é legal para ser cobrado a respeito do casamento. Relações de parentesco também está aqui. Regime de bens, e aí tem aquela jurisprudência clássica do STF acerca do regime da separação obrigatória de bens para maiores de 70 anos, né, que a pessoa manifestando a sua vontade, ela pode afastar esse regime se ela tiver plena capacidade. Dissolução da sociedade do vínculo conjugal, união estável, tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Tudo isso dentro da parte, né, especial do direito de família. E aí vem o item 4, direito das obrigações, também clássico aqui, a parte da classificação das obrigações, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação solidária, indivisível, divisível, né? Transmissão também das obrigações, cessão de crédito, assunção de dívida, está tudo aqui. Mas eu aposto no item 5. Para mim, o item 5 é um dos mais relevantes no edital para um concurso de delegado. É o que trata da responsabilidade civil, tá? Então, vamos fazer aqui algumas questões sobre esse item 5, que trata da responsabilidade civil, e a partir dali vem o item 6, que já é legislação civil especial, é o ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente, depois o Estatuto do Idoso, depois o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, né? Depois a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que é até um pouco de direito urbanístico, mas está aqui no edital. E, por fim, Estatuto da Advocacia e Lei do Marco Civil da Internet. Então, tem muita coisa, é um edital até um pouco maior do que
os editais que costumam aparecer aí no mercado para o concurso de Delta. Mas a gente não está aqui para escolher edital. A gente vê qual é a regra do jogo e segue essa regra do jogo. Então vamos lá. O que eu trouxe para nós? Primeiro bate-papo aqui. Desconsideração da personalidade jurídica. Assunto que teve algumas alterações no Código Civil em 2019 com o Estatuto da Liberdade Econômica, mas que vem sendo cobrado paulatinamente nos concursos. Então, olha essa questão de 2025 que caiu, né, para cartório lá no Espírito Santo. Ó. A empresa Delta, comércio de equipamentos LTDA, atuante no ramo de energia solar, deixou de cumprir um contrato de fornecimento com a empresa Gama Energia, que obteve sentença condenatória transitada em julgado no valor de 780 mil. Então, marca isso, ó, sentença condenatória transitada em julgado no valor de 780 mil por conta, né, de um inadimplemento contratual. Ó, deixou de cumprir um contrato de fornecimento. E aí, após diversas tentativas infrutíferas de penhora, a Gama obteve acesso a extratos bancários da empresa Delta e comprovou que os sócios Cláudio e Regina, marca isso, os sócios Cláudio e Regina realizaram reiteradamente ao longo de 2 anos pagamentos de despesas pessoais com recursos da empresa, como viagens internacionais, pagamento de escolas particulares dos filhos e reformas em imóveis próprios. Isso sem qualquer previsão contratual de remuneração, de distribuição de lucros ou de restituição posterior à sociedade. E continua. Diante desses elementos, a Gama ajuizou um incidente processual requerendo a extensão da execução aos bens particulares de Cláudio e Regina, com base nas disposições legais aplicáveis e na jurisprudência consolidada, o que é correto nós afirmarmos. Então, veja, olha só. Aquela sentença condenatória transitada em julgado de 780 mil aqui, tá? Ela representa uma obrigação da pessoa jurídica. E com esse incidente aqui, que foi ajuizado, ajuizou um incidente processual, tá vendo? Está se pedindo que essa obrigação recaia sobre o patrimônio pessoal, né, dos sócios, no caso, Cláudio e Regina. Então, veja, pessoal, o que está se pedindo aqui? Que seja desconsiderada a personalidade jurídica, né, da empresa Delta para que uma obrigação repercuta no patrimônio pessoal dos sócios e administradores que se beneficiaram de um abuso da personalidade. E o abuso está configurado aqui, ó, nesses fatos de que ao longo de 2 anos, pagamentos de despesas pessoais com recursos da empresa, né, ocorreram. Então, isso é o que a gente chama de confusão patrimonial. Isso representa uma forma de abuso da personalidade jurídica. E isso autoriza que o juiz desconsidere essa personalidade jurídica para que
a obrigação da empresa repercuta no patrimônio pessoal dos sócios e administradores. Então, em qual alternativa que nós temos isso? Gabarito aqui, letra D de dado. No caso, ó, a desconsideração ela é cabível, pois ficou caracterizada confusão patrimonial entre a empresa e os sócios, mediante pagamentos reiterados de obrigações pessoais com recursos sociais. De Claire, onde que isso está fundamentado? Aqui, ó, no artigo 50. Veja que a confusão patrimonial, que está aqui em roxo, ó, confusão patrimonial, ela representa uma forma de abuso da personalidade jurídica, né, fundamentada na teoria maior objetiva. Então, por conta disso, o juiz ele pode decidir, né, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Tá bom, gente? Mas, Claire, como que eu sei que isso é uma forma de confusão patrimonial? Veja, a partir de 2019, foram inseridos parágrafos no artigo 50 do Código Civil que, né, a partir desse momento, nós tivemos a definição do que vem a ser desvio de finalidade, uma das formas de abuso, e de confusão patrimonial, que foi o que aconteceu na questão. Então, olha só, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio do administrador ou vice-versa. Pagando escola dos filhos, é uma obrigação, né, do sócio. E a pessoa jurídica está fazendo isso. Ou então, ó, transferência de ativos ou passivos sem contraprestação. Também é uma forma de confusão patrimonial. Legal, gente? Então está confirmado aqui, ó, gabarito da nossa questão, letra D de dado. Esse assunto é importantíssimo. Lembrando que agora também está positivada no Código Civil a desconsideração inversa da personalidade jurídica, né? Temos a desconsideração indireta na existência de grupo econômico e uma restrição aqui ao que vem a ser desvio de finalidade. Então, a mera expansão da empresa, aumentando a sua finalidade, né, ou uma alteração, isso não constitui desvio de finalidade e, consequentemente, não autoriza, né, a desconsideração. Tá bom? Beleza? Vamos mais uma questão. Essa caiu para delegado lá de Santa Catarina. Questão também sobre a parte geral do nosso Código Civil, que trata aí da parte dos bens. Olha só que questão legal. Antônio Balduino, ele celebrou um contrato de locação residencial com Gabriela Bala. Isso pelo prazo de 30 meses. E continua. Gabriela, locatária, realizou diversas obras no bem, com destaque para a reforma do encanamento da cozinha, que se encontrava com infiltrações e comprometiam a segurança do imóvel. A troca do cabeamento da casa, tornando-a mais útil à internet, visto que ela trabalha em home office, a construção de uma piscina para o lazer de seus filhos e a alteração da pintura externa do bem, que se encontrava, né, em perfeito estado, transformando o imóvel na casa da Barbie, sonho da locatária, embelezando o imóvel e valorizando em 50% conforme corretores de imóveis da região. O contrato de locação, ele prevê que as benfeitorias realizadas pela locatária serão indenizadas, independentemente de autorização prévia, salvo
as benfeitorias voluptuárias. Então, diante dessa situação hipotética, a respeito do tema benfeitorias, assinale aí a afirmativa correta. Vamos lá, gente? Olha só. Benfeitorias, tá? O que você tem que saber sobre benfeitorias? O Código Civil, quando ele classifica os bens, ele separa o tema em 3 capítulos, ó. Dos bens considerados em si mesmos, dos bens reciprocamente considerados e dos bens públicos, que eu nem coloquei aqui. Então, nos bens reciprocamente considerados, para eu saber se um bem é principal ou acessório, eu preciso comparar esse bem com outro. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafinha de água, tá vendo? Sem fazer propaganda. Pronto, garrafinha de água. E tem a tampinha da garrafinha de água. A tampinha é acessório em relação à garrafa. Para saber que a tampinha é acessório, eu tenho que comparar ela com alguma coisa. Então, dentro dessa classificação de principal e acessório, nós podemos, né, classificar os bens acessórios em frutos, produtos, pertences, benfeitorias, que é o tema da questão, e partes integrantes. Veja que as benfeitorias são obras ou despesas realizadas para conservar, melhorar ou embelezar o bem, passando a ser parte integrante. Então veja, quando eu falo em benfeitorias, o artigo 96 do nosso Código Civil nos diz que elas podem ser de 3 tipos: voluptuárias, úteis ou necessárias. De Claire, então quais são as voluptuárias? Está aqui, ó. São as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou ainda que sejam de elevado valor. E como você viu na questão, essas benfeitorias não podem ser indenizáveis. As úteis são as que aumentam ou facilitam o uso do bem, e as necessárias são as que têm por fim conservar o bem ou evitar, né, que ele se deteriore. Então vamos lá. Diante disso tudo que nós conversamos, volta na questão. Olha só. A construção da piscina e a troca do cabeamento da casa são consideradas benfeitorias úteis porque aumentam a utilização do bem. Não. A troca do cabeamento até pode ser considerada útil, mas eu entendo aqui que a piscina ela é uma benfeitoria, gente, voluptuária. Tá? A letra B. Apesar da valorização do imóvel em 50%, a alteração da pintura externa é considerada uma benfeitoria voluptuária? Sim, é o gabarito. Por quê? Ó? Veja que a questão diz que a pintura externa ela se encontrava em perfeito estado. E a mudança da pintura foi por um sonho da locatária, que tinha o sonho de deixar a pintura igual à casa da Barbie. Então, nós tivemos aqui uma benfeitoria que não aumentou o uso habitual do bem, ainda que o torne mais agradável, ou seja, de elevado valor. É o mesmo caso da piscina. A pessoa continua, né, morando no bem normalmente.
Ah, não aumentou o uso habitual? Não, não aumentou. É algo de mero deleite ou recreio. Então, a pintura da Barbie é um mero deleite da locatária. Tá bom? Gabarito, letra B de bola. Vamos ver as demais alternativas aqui, ó. Todas as benfeitorias realizadas na situação narrada no enunciado devem ser indenizadas, com exceção da construção da piscina por ser voluptuária. Realmente a construção da piscina é voluptuária, mas a pintura também. Então não são todas essas benfeitorias que têm que ser indenizadas. Letra D. A reforma do encanamento da cozinha é considerada como sendo uma benfeitoria útil, visto que facilita a utilização do bem. Gente, a reforma do encanamento da cozinha se encontrava com infiltrações e comprometiam a segurança do imóvel. Então, isso não é uma benfeitoria útil. Isso é uma benfeitoria necessária. Tem que ser indenizada no caso. E letra E. As benfeitorias descritas no enunciado devem ser indenizadas pelo locador, salvo a troca do cabeamento da casa? Não. Salvo a piscina e a pintura externa. Tá bom? Tranquilo? Conclusão, gabarito aqui, letra B de bola, confirmado, ó, questão muito bacana da FGV sobre, né, bens. Tá bom? Vamos mais um pouquinho? Vamos lá, ó. Essa caiu para magistratura, né, lá de Santa Catarina. Dá uma olhada. Sandro convenceu seu irmão Zefeu a contrair um empréstimo com a instituição financeira Dinheiro Fácil, SA, para que este lhe repassasse o valor disponibilizado a fim de aplicação em rentável investimento, que, então, dividiria com Zefeu. Sucede que, após Zefeu repassar integralmente o valor do mútuo, Sandro desaparece, sem assumir as prestações, tampouco repassar os lucros com o investimento. Então, veja, nós temos aqui Zefeu celebrando com, né, a instituição financeira Dinheiro Fácil um contrato de empréstimo. Empréstimo de dinheiro representa o empréstimo de bens fungíveis, que a gente chama de mútuo, né? Empréstimo aqui a juros, então é um mútuo econômico, digamos assim. Só que esse mútuo, ele foi celebrado por influência de uma outra pessoa. No caso, por influência de Sandro. Então, Sandro utilizou de dolo, né, para que o seu irmão celebrasse o contrato de empréstimo, para depois pegar o dinheiro e partir dali, desaparecer. O que aconteceu na questão? Nós tivemos, por parte de Sandro, o que a gente chama de dolo de terceiro, né? Foi um artifício que Sandro utilizou para que Zefeu ele contraísse esse empréstimo. Então está desenhada aqui a situação. Eu te pergunto, diante do dolo praticado por Sandro, como é que fica a validade desse contrato? Depende, tá? A questão para analisar a validade desse contrato depende do seguinte. Vamos lá. A empresa que acabou sendo beneficiada, né? A outra parte que acabou sendo beneficiada.
ela sabia, tinha conhecimento do dolo empregado por Sandro? Se a resposta for não, então o negócio jurídico subsiste e, pelas perdas e danos resultantes no caso, somente Sandro responde. Agora, se, tá, a empresa Dinheiro Fácil sabia do dolo utilizado pelo irmão de Zefeu, então o negócio jurídico ele é anulável e, pelas perdas e danos, vão responder aqui de forma solidária Sandro com a empresa Dinheiro Fácil. Os dois de forma solidária. Na questão, né, dá a entender que a empresa Dinheiro Fácil não conhecia sobre o dolo praticado por, por Sandro. Então, diante disso, o resultado aqui para a situação hipotética apresentada é esse, ó. O negócio jurídico vai subsistir, tá? Ou seja, o negócio ele é válido e, pelo prejuízo, Sandro irá responder. Gabarito da nossa questão, letra D de dado. Então, nesse caso, à luz exclusivamente do Código Civil, o contrato de empréstimo é válido e eficaz em relação a Zefeu, ainda que configurado dolo de terceiro, já que o Sandro não participou do negócio jurídico. Então, esse dolo ele é de terceiro, sem prejuízo de que Sandro responda por perdas e danos. Está aqui, ó, Sandro, né, respondendo por perdas e danos. Legal, gente? A letra A nos diz que o negócio é nulo, está errado. A letra B, anulável, está errado. Seria anulável se a empresa Dinheiro Fácil conhecesse do dolo utilizado por Sandro. A letra C, ineficaz, também está errado. E a letra E, válido e eficaz. Sim, mas não há simulação relativa no caso. O que há no caso é o dolo de terceiro. Isso sim está certo. De Claire, qual o fundamento legal para isso? Veja, eu coloquei aqui, gente, uma tabelinha acerca dos elementos do negócio jurídico. É só para você dar uma olhada, só para você dar aí uma recordada, porque o fundamento da questão ele está aqui, ó, nesse slide, tá? Está no artigo 148 do nosso Código Civil, que diz: pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Então, tá tudo esquematizado aí, bonitinho para você, com exemplo que eu utilizo lá no nosso curso, né, completo de Direito Civil. Legal? Show! FGV é assim, gente. Questões bacanas, questões inteligentes. Vamos outra. Essa caiu no Exame, né, Nacional da Magistratura em 2025. Veja, Barnabé, ele é proprietário de um casebre de 2 andares, que se encontra em más condições. E continua, né? Esse casebre está em más condições de conservação, está localizado na Rua das Flores, beleza? E Barnabé celebrou um contrato de locação com Cleonice, cedendo-lhe o imóvel em troca do pagamento de um aluguel proporcional à qualidade do casebre. Então, veja, eu tenho aqui Barnabé celebrando
um contrato de locação com quem? Com quem? Com quem? Cleonice. Que beleza. E aí, por conta dessa locação, Cleonice vai pagar, né, o aluguel condizente com o imóvel. Barnabé é o proprietário, Cleonice é a inquilina, é a locatária aqui nesse contrato. Entretanto, não é a locatária que ocupa o imóvel. Quem reside no imóvel é a filha de Cleonice, Diná, ela que reside no imóvel desde o início da vigência do contrato. E aí, Cleonice, a pedido, né, de Diná, então Diná informou a mãe, e a mãe Cleonice vinha alertando Barnabé, avisando Barnabé sobre a reforma da fachada, que se encontrava em manifesta necessidade de conservação. Então, fachada se encontrava em manifesta necessidade de conservação, sem retorno do proprietário. Na última sexta-feira, um pedaço da fachada se desprendeu em virtude da falta de conservação e atingiu, gente, um transeunte. Diante da situação, assinale a opção que indica de quem é a responsabilidade pelos danos causados ao transeunte. E, né, qual é o tipo de responsabilidade? Vamos lá. A responsabilidade aqui é de Diná, que residia no imóvel, é de Cleonice, que assinou o contrato como locatária, ou é de Barnabé, proprietário do imóvel. E qual é o tipo de responsabilidade? Subjetiva, aquela que depende da comprovação de dolo ou culpa, né? Ou objetiva, que é independente da comprovação de dolo ou culpa. Então, gabarito disso, eu vou explicar por quê. Está aqui, ó. Letra A. Nós temos na situação uma responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, e somente de Barnabé. Mas por que de Claire? Isso por força do artigo 937 do Código Civil. Ele diz: o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, nós temos o que a doutrina chama de responsabilidade por fato da coisa inanimada, né, que não tem vida, que foi a fachada que caiu. Eu até coloquei aqui, né, uma fotinho ilustrativa de uma sacada que desabou. Então, se alguém vier a ser atingido por essa sacada que desabou, quem vai responder? O dono do edifício ou construção. Se o imóvel tiver alugado, ainda assim, o dono do edifício ou construção. Até porque, né, na questão houve o alerta para ele, tá? Então tá aqui, ó. Trata-se da chamada teoria da guarda, que atribui ao dono da coisa a responsabilidade de reparar o dano causado a terceiro. Ah, de Claire, mas o artigo 937 não me diz que essa responsabilidade é objetiva. Diz só que ele responde. Sim, mas nós temos aqui, ó, o enunciado 556 da Sexta Jornada de Direito Civil, né, consolidando o entendimento da nossa doutrina de que a responsabilidade civil do dono do prédio ou construção por sua ruína, tratada pelo artigo 937 do Código Civil, ela é, ó, objetiva. Então,
Não há mais dúvidas quanto a isso. Por essa explicação é que somente Barnabé responde, que é o dono, né, do casebre, e a responsabilidade aqui ela é sim objetiva, gabarito confirmado, letra A. Tá bom, gente? A letra B fala de subjetiva, tá tudo errado, né? A letra C fala objetiva solidária e bota Cleonice no meio, meu Deus do céu. Letra D, subjetiva, também já está errado. E letra E, somente Barnabé, ainda fala em culpa presumida, que não existe mais em nosso ordenamento jurídico. Então, confirmado aí, gente, gabarito da nossa questão, letra A de água. É assim que cai. Tranquilo? Posso seguir? Então vem comigo, ó. Vamos junto. Olha essa aqui, ó. Outra questão sobre responsabilidade civil, que, como eu falei no início, né, é um tema que eu aposto bastante. Veja, questão de 2025. Em uma cidade do interior paulista, a adolescente Karina, de 16 anos. Então, ó, Karina tem 16 anos. Ela é considerada relativamente incapaz em razão da sua idade, por ser uma menor púbere, né? E ela pegou o carro de sua mãe, senhora Cláudia, sem possuir habilitação, obviamente, já que ela tem 16 anos, ela não pode ter habilitação, e sem autorização expressa para dirigir. Contudo, era uma prática recorrente e conhecida entre os vizinhos que Karina dirigia o veículo da mãe na ausência desta. Em certa ocasião, ao trafegar em alta velocidade, Karina perdeu o controle do carro e atropelou uma pedestre na faixa, causando-lhe graves lesões. A vítima ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a senhora Cláudia, proprietária do veículo e mãe da adolescente condutora desse veículo. Diante da situação hipotética, e com base na legislação aplicável, assinale a afirmativa correta aqui. E aí, gente? O que aconteceu nessa questão? Vamos lá? Olha só. Você tem que saber que uma das formas de responsabilidade civil tratadas, né, tanto no nosso código quanto na doutrina, é a responsabilidade por fato de terceiros. Ou seja, em uma situação, nós temos aqui o personagem A causando um dano ao personagem B. E aí, o personagem C é obrigado a indenizar o dano causado por A. Né? É o que acontece aqui. Ó. Então, A causa um dano a B e C é obrigado a indenizar B em razão do dano causado por A. C está sendo responsabilizado por um fato de terceiro. E aí, C normalmente tem direito a uma ação regressiva contra A para reaver aquilo que ele tiver pago, tá? Isso é o que a gente chama de responsabilidade por fato de terceiro. Beleza, Edcler. E quem pode figurar aqui nesse personagem C? As pessoas que estão no artigo 932 do Código Civil. Os pais, em razão dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, que é o que aconteceu na questão. O tutor e o curador, em razão dos seus pupilos e curatelados. O empregador ou o comitente também tem que indenizar, né, o dano causado pelos seus empregados no exercício do trabalho. Os donos de hotéis
hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, que é o caso das escolas, pelos seus hóspedes, moradores e educandos, e aqueles que gratuitamente haverem participado nos produtos de crime também respondem por um fato de terceiro, até o valor do proveito que teve com a quantia, né, proveniente daquele fato criminoso. E, em todas essas situações, dos incisos 1 a 5, haverá responsabilidade, ainda que não haja culpa por parte da pessoa obrigada a indenizar. Ou seja, a responsabilidade de ser, ó, independe de culpa. E não está aqui, mas cuidado, porque essa ação regressiva aqui, ela não é cabível quando o causador do dano A, por descendente de C, seja absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Então, no exemplo da nossa questão, ó, a mãe de Karina, já que Karina é descendente dela e relativamente incapaz, não terá ação regressiva contra Karina, tá? Veja que o gabarito dado pela questão foi a letra C de caso. A responsabilidade civil da senhora Cláudia é objetivo, pois decorre do dever legal de vigilância e guarda da menor do veículo, independentemente de autorização expressa no caso concreto. Então, de acordo com o que nós vimos, nós temos aqui, ó, uma responsabilidade objetiva, né? Ainda que não haja culpa por parte dessas pessoas, caracteriza a responsabilidade civil objetiva. Legal, gente? Tranquilo? Então, diante disso tudo, o gabarito aqui da nossa questão, letra C de casa, vamos ver as outras. Ó. Cláudia não pode ser responsabilizada civilmente? Pode sim, né? Independentemente de ter autorizado diretamente o uso do veículo. Ela tinha que tomar cuidado com a chave do carro, orientar a menor, né? Né? Exercer ali uma vigilância na situação. A responsabilidade da mãe na letra B de bola depende de comprovação de culpa em vigilando? Não depende, ela é objetiva. Letra C é o gabarito. Letra D, a responsabilidade da proprietária do veículo somente seria possível se Karina estivesse a serviço da mãe. Não, não há que se falar nisso. Nós temos ali o dever legal de vigilância e guarda. E letra E, a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores é subjetiva. É objetiva. Acabamos de ver isso, né? Então, confirmado aqui, letra C de casa é o nosso gabarito. Legal, gente? Tranquilo? Então, duas questões bem interessantes, né, sobre responsabilidade civil. Essa aqui já é diferente. Eu separei duas questõezinhas, essa até ficou gabarito, peço desculpas, tá? Eu sempre tiro, mas essa aqui esqueci de botar o efeito por alguma razão. Enfim, vamos entender o que é importante na questão. Eu vou ficar aqui com a mão na frente, para você não ver. Pronto. Brincadeiras à parte, gente. Questão que caiu para procurador, tá? Lá na prefeitura de Macaé. Questão que trata sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, pedindo para assinalar a afirmativa correta. Olha só, as bancas e a FGV não é diferente, tá? Com relação ao ECA, algumas vezes, e não são poucas, as bancas cobram decoreba de detalhe, gente. Não tem para onde fugir. E eu trouxe essa questão justamente para te mostrar, para te exemplificar isso. Olha lá. Ó.
Um diretor recém-nomeado de um importante estabelecimento de atenção à saúde de gestantes na cidade de Macaé percebe que existe uma sala com um grande número de arquivos não digitalizados. Então está aqui, ó, arquivos não digitalizados. E aí, ao analisar o conteúdo dos documentos, ele constata que se referem aos registros de atividades desenvolvidas nos partos realizados naquela unidade. Além disso, constatou que grande parte desses documentos haviam sido entregues à própria gestante, tendo certo que uma cópia ficou com o estabelecimento de saúde. Então, teve uma cópia com o estabelecimento de saúde, outra cópia, né, foi entregue para a própria gestante. E aí, com o intuito de reorganizar a unidade, o diretor ele pede um parecer para a Procuradoria do município, indagando se poderia se desfazer desses registros. Então, diante desse caso hipotético, né, de acordo com o ECA, assinale aí a afirmativa correta. E aí, pessoal? O diretor pode se desfazer desses registros ou não? E por quê? Então, gabarito da banca foi a letra B de bola, de que os registros das atividades devem ser mantidos por meio de prontuários individuais. E olha só o prazo, ó, 18 anos, pelo prazo de 18 anos. E Claire, mas de onde, né, que a banca tirou essa informação? Está expresso no ECA. Estou faltando a letra E aqui, que acabou com o efeito, entrou na letra E. Enfim. Olha só o artigo 10, tá? Cadê ele? Tá aí, não? Agora apareceu? Apareceu. O artigo 10, inciso 1º do ECA. Os hospitais e demais estabelecimentos, né, de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, e aí vem, inciso 1º, manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, é isso que foi cobrado na questão. Tem que identificar o recém-nascido mediante registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas. Proceder a exames visando o diagnóstico, né, e terapêutica de anormalidade do metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Tudo isso nós temos aqui, além de outros incisos. Então, veja que a banca pegou a decoreba do inciso 1º, tá bom? A letra A, né, fala que pode ser incinerado, está errado. A letra C, que é possível se desfazer daqueles que já tenham sido entregues, também está errado. A letra D fala daqueles que têm mais de 5 anos, está errado. E a letra E fala que não tem prazo. Aí também ficou errado. Confirmado o gabarito, gente. Letra B de bola. Vamos mais uma? Para finalizar o nosso bate-papo aqui, ó. Mais uma. Essa, né, caiu para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, terra do pão de queijo. Em um grande condomínio de BH, existem apenas a marcação de uma vaga prioridades entre as mais de 100 existentes no estacionamento. Em um dia de grande movimento, 2 carros chegaram, mais ou menos ao mesmo tempo, àquela vaga. É uma questão sobre o Estatuto do Idoso, tá, gente? E se instaurou uma forte discussão sobre quem teria a preferência. Isso porque em um dos carros havia Pablo, pessoa com deficiência, que contava com 62 anos. E no outro, João Marcos,
que não tinha deficiência, mas estava com 82 anos de idade. E aí a questão coloca: à luz exclusivamente do Estatuto do Idoso, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. Pablo ainda não atingiu a idade mínima para fazer jus às vagas de idoso. 2. A preferência a que ambos fazem jus será determinada por ordem de chegada, já que ambos são idosos. E 3. Embora ambos façam jus à reserva, João Marcos terá prioridade sobre Pablo, ainda que tenha chegado depois. E aí? O que nós temos na questão? Ó, gabarito da banca, somente a 3 está correto, tá? Gabarito letra C de casa. Então, somente a 3 está correta. Essa está certa, a 2 está errada e a 1 também está errada. Por que, Edcler? Está aqui, ó. Porque o artigo 1º do Estatuto do Idoso, ele, né, nos diz que é considerado pessoa idosa aquela com idade igual ou superior, né, a 60 anos. Então, diante disso, a gente pode concluir que a afirmativa 1 já está errada, quando ela fala justamente em 65 anos aqui, está errado. E a afirmativa 2, ela trata da preferência a que ambos fazem jus, sendo determinada pela ordem de chegada. Não vai ser pela ordem de chegada. Sabe por quê? Justamente, né, porque nós temos uma prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, levando-se em consideração somente, né, o fato da pessoa ser idosa, os maiores de 80 têm preferência sobre, né, os também idosos, mas que têm menos de 80 anos. Por conta disso, pessoal, nós não temos a ordem de chegada como preferência, e aí, gabarito aqui, letra C de casa, somente a 3 está correta. Como o Marcos tem 82 anos, ele terá uma prioridade, né, em relação ao Estatuto do Idoso, que é exclusivamente utilizado na questão, então eu nem levo em consideração a questão, né, da deficiência que Pablo possuía. Levo apenas em consideração as idades deles. Tá bom? Confirmado aí, gente. Gabarito, letra C de casa. Fundamento aqui, artigo 1º e artigo 3º. Tá bom? Cadê? Não apareceu, não? Ah, tá aqui. Agora apareceu. Artigo 1º e artigo 3º. E com isso, eu finalizo o nosso bate-papo aqui. Espero que você tenha gostado, tá? Boa prova, bons estudos, beijo no coração e até uma próxima. Tchau, tchau.